Alô você! Alô você que me acompanha aqui no meu canal, aqui é a professora Jaqueline Silva. No vídeo de hoje nós vamos fazer um exemplo, um exercício sobre derivadas. Isso mesmo, gostou da ideia? Então assina a lista de presença aí dessa aula, deixa o seu joinha aí pra mim, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e vem comigo! Então pega o lápis e pega o caderno e vem fazer aqui comigo, olha só. Quem é o domínio da função f de x igual a raiz quadrada de x? Como a gente não pode colocar número negativo aqui dentro, eu vou dizer que o domínio é o conjunto dos números reais positivos. Eu posso colocar o zero e qualquer número positivo lá dentro. Para calcularmos a derivada, eu vou usar a derivada na definição usando o limite. Se você não conhece essa definição, eu vou deixar um cartão aqui no canto superior direito. É só você dar um cliquezinho nesse cartão que você vai poder assistir uma aula bem bacana em que a gente define a derivada usando o limite. Aí depois é só você voltar para cá. Então, só reescrevendo aqui, essa definição diz que isso é limite de f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Aí agora o que eu vou fazer? Aqui dentro da minha função, onde tem x, eu vou trocar, vou substituir por x mais h. Então a minha definição vai ficar, ó, limite quando h tende a zero. Lá dentro que era raiz quadrada de x, vai ficar raiz quadrada de x mais h. Aí aqui eu vou colocar o sinal de menos, que é esse sinal da definição, menos a f de x, que é raiz quadrada de x, tudo isso sobre h. Se vocês observarem bem, nós não vamos poder usar a regra da substituição direta para calcular esse limite, porque o h tende a zero e o zero não pode estar aqui no denominador. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um algebrismo. Que algebrismo é esse? É multiplicar e dividir esta função, esta razão, pelo seu conjugado. Quem é o conjugado da raiz quadrada de x mais h menos a raiz de x? É a raiz quadrada de x mais h, aí o sinal daqui de dentro a gente troca. É só trocar de positivo, é só trocar de negativo para positivo. Aí aqui embaixo nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Porque tem que dividir e multiplicar pelo conjugado. Aí agora eu quero que vocês observem o numerador. Multiplicando aqui em linha reta e aqui em linha reta, se a gente colocar um parênteses aqui, e chamarmos esse cara de A e de B, aqui, ó, é a mesma coisa. Aqui é A e é B. Então, vamos fazer um balãozinho de pensamento aqui, só para vocês terem uma ideia. Como que eu posso reescrever aquele numerador lá, ó? Vai ficar A menos B, que multiplica A mais B. Ora, professora Jaqueline, eu conheço esse cara. Esse cara é o produto da soma pela diferença de dois termos. Exatamente. É o produto notável que pode ser igualado à diferença entre dois quadrados? Exato. Então, nós vamos reescrever este limite na forma de um produto notável. Vem comigo. F' de x, então, é limite quando h tende a zero. Lá em cima, o que eu vou colocar? Eu vou colocar raiz quadrada de x mais h e vou elevar ao quadrado, menos a raiz quadrada de x e vou elevar ao quadrado. Tudo isso sobre, lá embaixo eu vou multiplicar em linha reta. Vai ficar h, que multiplica a raiz quadrada de x mais h, mais a raiz quadrada de x. Reescrevendo aqui, o que nós temos? Nós temos limite quando h tende a zero. E agora nós vamos usar a seguinte propriedade. Quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, sobra somente o termo que tem lá dentro. Então, ali naquela primeira parcela vai sobrar só o x mais h. Vou repetir o sinal de menos aqui e vou elevar a raiz quadrada de x ao quadrado, que vai dar x. Aqui embaixo eu vou só repetir. E lá em cima nós vamos usar a propriedade do simétrico, aqui no x com menos x. Vou reescrever aqui embaixo essa derivada e ela é o limite. Quando h tende a zero, quem que sobrou lá no numerador para mim? Ó, lá em cima sobrou h e aqui embaixo sobrou h, que vai multiplicar toda a nossa raiz quadrada, x mais h, menos a raiz, a raiz quadrada de x. Aqui, novamente, nós vamos usar outra propriedade. O h dividido por h vai dar 1. Então, esse limite, ele se reescreve como limite quando h tende a zero. Vou colocar aqui o 1 que sobrou no numerador.
E no denominador sobrou só x mais h mais raiz quadrada de x. E aí agora eu quero que vocês observem que a restrição de denominador aqui, ela acabou. Eu posso facilmente colocar o h como zero. Então, eu vou usar a regra da substituição direta para calcular esse limite. Vai aparecer aí no cantinho superior um cartão para você assistir a aula de regra da substituição direta aqui dentro do canal. Usando a regra da substituição direta, então, basta fazer esse h aqui igual a zero. Então, se h for igual a zero, o que vai sobrar no numerador? Vai sobrar 1. Aqui embaixo vai ficar raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x. Ou seja, vai sobrar 2 vezes a raiz quadrada de x. Então, essa daqui é a nossa derivada. E eu quero que vocês observem que aqui na derivada, quem vai ser o domínio da minha derivada? O domínio vai ser o conjunto dos números reais positivos, porém aqui embaixo não pode dar zero. Então eu vou colocar aqui, ó, o asterisco. Daí eu quero que vocês observem agora que a única diferença entre o domínio da função original e o domínio da derivada é o zero, né? O zero está incluso no domínio da original, mas ele não está incluso no domínio da derivada. Vamos fazer uma interpretação geométrica do que está acontecendo aqui. Então, olha só, aqui está a nossa função original, cujo domínio nós vimos anteriormente, que é o conjunto dos números reais positivos. E aqui a derivada, que nós vimos que o domínio é o conjunto dos números reais positivos, exceto zero. Eu quero que vocês observem aqui, ó, que quando x tende ao infinito, qual que vai ser o limite, então, da minha função original? O limite dela vai lá para o infinito. E quando x tende a zero, e nesse caso aqui só faz sentido calcular o limite quando x tende a zero pela direita, a minha função f de x, ela vai tender a essa bolinha aqui, que está fechadinha aqui, que é o zero. Por outro lado, na derivada, quando a gente calcula o limite para x tendendo ao infinito, eu quero que vocês observem, olha só o que está acontecendo. Essa função aqui, ela está ficando cada vez mais próxima de zero. Isso significa, então, que o eixo x, ele é uma assíntota horizontal. Por outro lado, quando a gente tenta calcular o limite para x tendendo a zero, novamente, só faz sentido calcular quando x tende a zero pela direita, a minha derivada vai ter limite tendendo ao infinito. Observe aqui que as coisas trocaram, ó. Então, o comportamento de uma função original, ele nem sempre é igual ao comportamento da sua derivada. Bacana, não é verdade? Eu espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários as sugestões que vocês têm. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Não esquece de dar o like para essa aula. Até a próxima aula e um abração.